navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, fogo, Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao meu Deus fiel, o meu libertador, aquele que venceu. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Obrigada. Meus irmãos, meus amigos, inspirados na canção que canta para nós que Jesus, que alguém estará sempre ao nosso lado. E que melhor companhia nós poderíamos escolher que Jesus para estar ao nosso lado nesse momento de oração, nesse momento de quietude, nesse momento de aprendizado, de reflexões sobre nós. Então é assim, mentalizando o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade diretora da nossa casa, esses espíritos que cuidam tanto de nós, com desvelo, com atenção, com cuidado, e nessa sintonia e nessa sinfonia de amor, nós desejamos, Senhor, estarmos sim ao seu lado, recebendo essa assistência, esse cuidado amoroso e nos inspirando nos teus exemplos de amor e de serenidade. Vamos aproveitar esses instantes iniciais da nossa reunião para nos alimentar bastante dessa atmosfera espiritual, para que nos momentos seguintes, na sequência da nossa reunião, nós estejamos preparados para os benefícios desta noite, que serão muitos. Então, Jesus, seguimos contigo
na certeza de que estarás conosco por todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Eu perguntava aqui para Isabel, falei assim, Isabel, como é que eu te apresento? Isabel é uma companheira espírita, bem alinhada com o pensamento da nossa casa, do nosso dirigente, e sempre está contribuindo, não é, Isabel? Aos domingos, quinta-feira, sempre tem uma disposição muito grande para nos ajudar. Além de expositora espírita, Isabel também é terapeuta, é escritora. Ela me disse, inclusive, que um dos livros dela sobre relacionamento amoroso está esgotado, mas tem um outro de poesias, né, que está à venda. Ela milita no Centro Espírita Harmonia, mas faz palestras em diversas casas e também é uma pessoa que tem uma atividade intensa em comunidades, na área social. Ela é presidente, inclusive, do coletivo espírita Maria Felipa. Então, uma pessoa bastante engajada na causa social, também na causa espírita, e é ela que vai nos trazer a palestra, a informação de hoje, né, em substituição ao nosso medrado, que com certeza estará com a gente aqui na próxima terça. Então, Isabel, bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Quero começar agradecendo, desejando tudo de bom ao nosso querido amigo Medrado, que ele se recupere bem dos exames e esteja aqui na próxima terça. Agradecendo de coração a ele a confiança e dizendo que eu não estou aqui substituindo, porque não tenho competência para substituí-lo. Eu vou fazer meu jeitinho aqui, tá? E agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras, agradecendo a Rosângela pela competência dos trabalhadores desta instituição, que eu fico admirada como vocês são tão bem organizados e competentes e dedicados, e pelo carinho com que vocês sempre me recebem quando eu estou por aqui. Então, muito obrigada. E é uma grande responsabilidade, então, né? Todo mundo vem ver Medrado, chega aqui quem é Isabel Guimarães. Mas vamos lá, sejam generosos e generosas comigo. Falando em responsabilidade, eu me dispus a dialogar com vocês sobre responsabilidade afetiva. Eu acho que esse é um tema sobre autorresponsabilidade que nós precisamos muito dialogar. Muitas vezes, nós ficamos mirando em questões que podem gerar situações de karmas negativos no futuro. Ficamos preocupados, muito focados assim nos 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar e tal, aquelas coisas macro. E nós até julgamos que nós estamos indo bem na encarnação. Estou indo bem, vou passar nessa. Mas será que nós estamos também atentos e atentas às pequenas coisas, às coisas mais sutis, como, por exemplo, a autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes? Muitas vezes nós queremos, como está meio na moda, terceirizar a responsabilidade. Algumas pessoas dizem, mas não fui eu. Tem gente que usa até camiseta, não fui eu que votei em fulano, aí o outro não fui eu que votei em Beltrano. E as pessoas querem se isentar da sua responsabilidade ou autorresponsabilidade em relação às escolhas que você faz. Porque muitas coisas nós temos consciência, mas tentamos camuflar. Como crianças que negam aquilo que foi feito. De onde vem, por exemplo, a mentira? Por que a gente mente muitas vezes? A mentira, ela é uma consequência da fuga da responsabilidade. A gente não quer assumir algo que fizemos, e em geral, algo que fizemos que de antemão sabíamos que estava errado, ou algo que nós, por ignorância, erramos e percebemos o erro, mas não queremos assumir o erro.
E quando nós abrimos mão da autorresponsabilidade, nós abrimos mão também do aprendizado que essa autorresponsabilidade traz. É como se fizéssemos algo que não trouxesse uma utilidade, um fruto no sentido do nosso propósito de evolução espiritual. Então a autorresponsabilidade é fundamental. Assumir erros, assumir consequências e desdobramentos de escolhas feitas é fundamental para a maturidade espiritual e psicológica. Mas eu queria focar especificamente na responsabilidade afetiva, porque poderíamos discorrer sobre outros tipos de responsabilidade que nós precisamos assumir e que não assumimos, mas eu queria focar na responsabilidade afetiva. Aí eu queria começar com 3 casos para a gente ilustrar a nosso bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar, pelo menos de um deles. Caso cantora Isa. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Luísa Sonza. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Cantora Shakira. Esse foi internacional, não é? A gente veio nacional e internacional. Qual é a característica dessas 3 situações? O que une esses 3 casos? A falta de responsabilidade afetiva das pessoas envolvidas. A falta da responsabilidade no sentido de uma construção de uma relação e de afeto e de confiança em que a outra parte não leva na seriedade e na responsabilidade que deveria levar. E por que eu só trouxe casos de meninas, Isabel? Os homens devem estar se perguntando. Acho que você está enviesada. Não estou não, é porque a maioria das vezes isso ocorre porque, na verdade, a sociedade educa os homens para não terem responsabilidade afetiva, para naturalizar a falta de responsabilidade. Eu costumo dizer sobre fidelidade algo que as pessoas acham muito até interessante, que é a fidelidade não é algo que você deve ao outro. A fidelidade é algo que você deve a si mesmo. A fidelidade à escolha que você fez. Porque veja se isso não é louco. Você faz uma escolha e depois é infiel à própria escolha que você fez. Vocês conseguem entender como isso tem relação com a falta de responsabilidade afetiva? Você não tem responsabilidade afetiva nem com a escolha que você fez. Quanto mais a responsabilidade afetiva com o outro. Você tem que ter consciência de que as suas atitudes, de que as escolhas que você faz vão ter consequência e vão reverberar nas emoções e sentimentos do outro. Então, ter conversas diretas, francas, verdadeiras e expressar verdadeiramente o que você está sentindo, para que o outro saiba no que é que está entrando. Não é porque aí você vai se quiser. Às vezes a gente já tem até uma amiga para avisar. A gente diz, amiga, não vá que é barril. Mas a amiga vai, para a ciência, né? Olha, o negócio não está direito, mas vai. E a responsabilidade nos relacionamentos, eu estou falando de responsabilidade aqui nos relacionamentos amorosos. Mas essa responsabilidade afetiva, eu gostaria que a gente refletisse sobre a ampliação disso. Um pai que se separa, ou uma mãe que se separa e abandona afetivamente o filho, ainda que dê a sustentação material, isso tem consequências. Isso é falta de responsabilidade afetiva, porque não é só de material que se cria uma pessoa, não é só de questões materiais que se estrutura de um ser humano saudável. O afeto, a troca, a atenção e o cuidado também são fundamentais na construção desse ser humano. Então, existem muitas pessoas que não se responsabilizam pelos afetos que cativam. Existem aqueles que fazem isso de forma consciente. E existem aqueles que fazem de uma forma não tão consciente assim. Por quê?
porque não se conhece. Então, às vezes, quando a pessoa está dizendo: meu amor, eu vou te amar pelo resto da minha vida, eu só tenho olhos para você, a pessoa pensa que está dizendo a verdade, mas não está. Ela não está porque ela não se conhece, ela não está porque ela não tem uma maturidade. É meio parecido com aquela pessoa que às vezes se compromete a abandonar um vício. E quando ela se compromete, ela está acreditando que ela pode, mas ela não pode, ela não consegue sozinha. Então, muitas vezes, a gênese da falta de responsabilidade afetiva está no não se conhecer, do não se aprofundar em relações. Porque ter relações profundas exige autoconhecimento. Ter relações profundas é desafiador. Exige que você tenha conversas profundas, que você elabore e expresse sentimentos e emoções. E às vezes as relações são superficiais. As pessoas confundem muitas vezes desejo, atração sexual com afeto, com amor. Às vezes não é. E aí quando passa isso, aquele sentimento que a pessoa acreditava que existia, deixa de existir, porque ele nunca esteve ali. Então, entender a dinâmica das relações é muito importante. Se entender nas relações é muito importante, para que você não assuma consequências do abandono afetivo que você buscou. Porque vocês estão pensando que vai passar em branco, é? A besteira. Deus não vai perder tempo com essa conta aí, não. E existem ainda aqueles que fazem isso de forma consciente, que não tem a menor responsabilidade com o sentimento que desperta no outro. Pensem que dor deve ser uma pessoa investir a sua vida num relacionamento, a pessoa acreditar que está vivendo algo profundo, verdadeiro, sincero. Isso é tudo uma grande farsa. Isso é tudo uma grande mentira. Muitas vezes uma mentira consciente, outras vezes inconsciente. Então é muito importante que a gente pare para refletir, porque esse tipo de atitude tem consequência. E muitas vezes vamos escolhendo consequências como ansiedade, consequências como depressão, consequências como baixa estima, consequências como a falta de amor próprio. E nós temos responsabilidade sobre esses sentimentos e emoções que despertamos nos outros. Não podemos sair por aí despertando emoções e sentimentos e depois se isentando da responsabilidade sobre aquilo. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você tem que responder às expectativas do outro. É muito importante que a gente faça essa diferença. Eu não tenho que responder à expectativa do outro. Não é que você tenha que ser essa pessoa, mas é preciso que você seja verdadeiro, que você seja verdadeira nas relações que você estabelece. Que você não sinalize para o outro aquilo que você não sente, aquilo que não é verdadeiro. E se você reconhece que não é, você ter a coragem de assumir. Tem gente que não tem coragem. Tem gente que quando percebe que se enganou, vai embora e desaparece. Já encontraram desses por aí ou dessas? Some, bloqueia, não tem coragem. Isso é uma covardia no sentido da maturidade do espírito. É preciso ter a coragem de dizer: eu me enganei, não era o que eu estava. Quando eu disse, eu achava que era, mas não é isso. A outra pessoa pode chorar, pode sofrer, mas não se preocupe que vai se recuperar. Até hoje eu nunca ouvi dizer que ninguém morreu de amor. Vocês conhecem alguém aí que morreu porque estava apaixonado? Eu nunca ouvi. Não, então não se preocupe. Às vezes a pessoa não quer encarar essa dor do outro também, não tem coragem. Mas a maioria das vezes a falta de responsabilidade afetiva está vinculado a uma imaturidade
psicológica, emocional e espiritual. E quando você age desta forma, você perde o que há de melhor nas experiências da vida. O melhor das experiências é resultante dessas experiências. O melhor é quando você reconhece o que sentiu, o que deixou de sentir, os erros que cometeu, os acertos também. É isso que torna uma pessoa consistente. Existem pessoas que são consistentes, que são firmes, que se fazem pessoas que a gente deposita fé, crença. Por quê? Porque são pessoas consistentes que mantêm a coerência. E quando eu digo manter a coerência, não é ser igual o tempo inteiro, não. É a coerência no sentido de assumir de maneira verdadeira aquilo que está sentindo e também aquilo que fez ou aquilo que deixou de fazer. Nós não podemos nos acovardar diante disso, porque esse é o processo de evolução. Nós estamos aqui para vivermos essas experiências. Não é vergonhoso você se enganar. É vergonhoso você enganar-se propositadamente ou enganar ao outro propositadamente. Mas enganar-se, cometer equívocos, é humano. É preciso aceitar isso com naturalidade, com tranquilidade, com serenidade, para que possamos evoluir verdadeiramente. Olha, fulano, errei. Me perdoe. Porque você também liberta o outro. Porque sabe o que é que acontece? Quando você desaparece, quando você não explica, quando você deixa o outro criar uma teoria, você aprisiona o outro também. Principalmente nós mulheres, né, meninas? A gente tem uma imaginação, a gente cria toda uma história e conta para uma, conta para outra. Eu adoro conversar com minhas amigas quando eu tenho dúvida, assim, vocês gostam também, né? Conversar com uma, conversa com outra, e a gente cria todo, porque mulher, quando resolve investigar um negócio, eu nunca vi. É admirável, não tem Sherlock Holmes que vença uma mulher quando ela resolve investigar. E aí toma ele print, toma ele conversa, toma ele não sei o quê, não tem para onde correr, não. É uma capacidade investigativa. Acho que tem algum espírito que encosta assim. Porque, e quando intui alguma coisa, então sai de baixo, não é? E muitas vezes nós ouvimos assim: você está maluca, isso não está acontecendo. E às vezes está, às vezes não está mesmo não, é só a imaginação. Mas nós precisamos assumir essa responsabilidade afetiva diante dos acontecimentos, diante das nossas emoções e sentimentos. Não tenha medo dos erros que você comete. Não tenha medo de assumir que se enganou, que errou, que achava que era de uma forma. Não tenha medo de assumir os seus sentimentos. Por mais que seja difícil, porque às vezes são conversas difíceis. Mas veja se isso não é agir feito criança. Você sentir algo e você ficar tentando sair pela tangente e escapar de um enfrentamento em relação àquilo que você está sentindo, em relação à escolha que você fez. Assuma a escolha que você fez. Assuma as consequências da escolha que você fez. Por isso que eu digo que fidelidade é uma escolha, uma fidelidade a você mesmo, a escolha que você fez, não ao outro. Se você faz isso, você tira o peso que você colocou no outro e traz para a sua autorresponsabilidade. E é preciso ter responsabilidade afetiva também com os nossos filhos. E responsabilidade afetiva significa conversas profundas e verdadeiras e não superficialidades. É preciso criar vínculos verdadeiros. É preciso não se iludir querendo fazer o papel e o lugar de herói, de heroína, de quem nunca erra, de quem sabe tudo. Nós precisamos ter diálogos francos, verdadeiros, diretos. Nós precisamos dialogar sobre as nossas fragilidades. Precisamos dialogar sobre os nossos erros. Porque nós erramos, pai, mãe, eu sou mãe. Quem é pai e mãe aqui pode levantar a mãozinha, a grande maioria, a grande maioria. Eu pergunto a vocês, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Nós erramos. Por que erramos? E eu digo sem medo que nós erramos, porque nós somos imperfeitos. E as nossas imperfeições aparecem nas nossas relações. E quanto mais íntima é essa relação, mais essas imperfeições se manifestam, porque a gente relaxa, né?
Porque em sociedade a gente consegue usar máscara. Fica todo mundo bonzinho, chega no centro espírita, todo mundo falando baixinho, chamando de irmão, beijinhos e tal, não é? Jesus. Aí, quando a gente está na intimidade, que a gente tira a máscara e relaxa, as pessoas que compartilham com essa intimidade são as que mais nos conhecem, as nossas forças e as nossas limitações. Então, conversas verdadeiras. As relações com os nossos filhos, elas precisam ir mudando de forma à medida em que esses filhos vão se tornando adultos, até chegar numa relação de igual. Então, à medida em que a criança vai crescendo, você vai mudando a forma de lidar e vai sendo cada vez mais verdadeiro, deixando que a criança, o adolescente, perceba que você é humano, que você tem fragilidades, que você comete erros. Sabe por quê? Porque você vai ajudar essa criança, esse adolescente, a assumir os próprios erros. E principalmente a chegar para você e ter a coragem de dialogar, porque você está ensinando essa coragem. Você está dizendo, olha, errar, a gente diz tanto, né? Errar é humano, errar é humano. E eu não gosto de frases feitas, mas essa é bem feita, né? Errar é humano. Então você ensina crianças e adolescentes a terem autorresponsabilidades desde o início. Às vezes tem pai, tem mãe que quer camuflar o erro do filho. Não, não foi meu filho não, foi o filho do vizinho. Tira aqui, tirando a capacidade do espírito de assumir responsabilidades sobre os seus erros. E principalmente as consequências dos erros e dos equívocos que cometemos. Porque quando a gente tenta fugir da responsabilidade, a gente quer fugir das consequências. A gente quer fugir dos desdobramentos daquilo, porque a gente sabe que tem, a gente está consciente de que essas consequências vêm. Então, a gente precisa se dirigir aos nossos filhos em conversas e diálogos o mais verdadeiro possível. Nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, também é preciso ter. Em todas as nossas relações, nós precisamos ter responsabilidade afetiva. Nas amizades, aliás, aqui em Salvador, eu não sei como é, que eu nunca morei em outro estado. Já morei até em outro país um tempo, mas nunca em outro estado ou em outra capital. Aqui existe uma coisa assim, que as pessoas combinam com você as coisas e não vão. Acontece com vocês? Pensei que era só comigo, eu estava até traumatizada, ia até para terapia, mas não é só comigo, não. As pessoas confirmam, dizem que vão e não aparecem. Isso é falta de responsabilidade afetiva, porque você cria no outro uma expectativa, você cria no outro um sentimento e você reverbera a sua falta de responsabilidade afetiva, reverbera num sofrimento para o outro. Ah, você pensa que isso não gera karma para você não, viu? Gera, vou logo avisando. Gera, você fica com déficit, porque você gerou numa outra pessoa uma dor, um sofrimento desnecessário, porque não assumiu. É isso que me impressiona. Às vezes trabalhos voluntários, fulano quer vir para o trabalho voluntário, eu vou, multidão. No dia 3 gato pingado, 4. Algo que você poderia ter dito, não tem problema, não ia ter consequência, você não ia para o SPC, Serasa, não ia para nada, não ia ficar nada, não tinha problema nenhum. Por que não assumir a responsabilidade? Por que não dizer que não quer, que não tem tempo, que não tem interesse naquele momento? Aliás, o trabalho voluntário demonstra muito o nível de maturidade afetiva, psicológica das pessoas. Exatamente pelo fato de ser voluntário. Exatamente pelo fato de não ter maiores consequências para a pessoa no sentido material. Porque no sentido espiritual tem. Não pense que você vai se comprometer e não vai aparecer e vai ficar tudo bem. Você está lá, sua conta está no vermelho, eu vou logo avisando. Está lá no vermelho. Então, para mim, uma das grandes provas de maturidade espiritual e de responsabilidade afetiva
é no trabalho voluntário, quando você se compromete e você lá está, no horário combinado, no dia combinado, e está lá para fazer aquilo que você voluntariamente se comprometeu. Você tem que se perguntar, quando você se compromete e não cumpre, a pergunta que você precisa se fazer, e aí eu não estou falando só de trabalho voluntário, tá? Eu estou dando isso como exemplo, mas se pergunte aí, por que eu me comprometo e não cumpro? Por que eu me envolvo com as pessoas de uma maneira superficial e as faço acreditar que é profundo? O que acontece comigo? Porque isso fala mais de você do que do outro. O que acontece comigo? O que me falta? O que está por trás dessa minha atitude? Porque isso não tem consequências, a falta de responsabilidade afetiva não tem consequências apenas para a pessoa que foi, digamos assim, afetada pela sua irresponsabilidade, também para você. Isso também cria um déficit interno, porque não existe uma coisa que nos deixa mais com um sentimento de prazer, de inteireza maior, do que quando você se compromete com algo e você cumpre e vai até o fim. Independente do retorno material, não é legal? Quando a gente se compromete com algo e a gente vai lá e cumpre esse algo, o sentimento dá uma aquecida no coração, é um sentimento, isso reverbera em saúde mental. Então tenham responsabilidade com as coisas que vocês se comprometem, mas principalmente tenham responsabilidade afetiva com as pessoas do seu convívio. As suas atitudes, as suas falas, elas machucam pessoas, elas podem machucar pessoas, elas podem ferir pessoas. É preciso que a gente tenha cuidado com a alma do outro, o mesmo cuidado que nós queremos que tenham com a nossa. E tem pessoas que saem por aí feito um furacão, dizendo o que quer, fazendo o que bem entende, sem se importar se aquela atitude está machucando ou não alguém. E essas são sutilezas que nós também precisamos estar atentos. Senão a gente fica atento aos marcos macro, mas a gente esquece que a evolução espiritual se dá nos detalhes. Não vai acontecer uma coisa extraordinária que vai fazer você dar um salto na sua evolução espiritual. É nessa construção diária, é na forma como eu me relaciono com o outro, é na forma como eu faço minhas escolhas, é na forma como eu me comporto em sociedade, no trabalho, em família, no dia a dia, na educação que eu tenho para com o outro, na sensibilidade que eu tenho para com a dor do outro. Eu me lembro uma certa feita, eu fui assumir um cargo na Secretaria da Saúde, e tinha uma pessoa que ela não gostava de mim, eu não sei porquê. Eu sou uma pessoa tão legal, eu não sei porque ela não gostava de mim. Não gostava de mim. Paciência, né? É assim, a minha teoria é assim. Se ninguém gosta de você, você está com problema. Se todo mundo gosta de você, você é psicopata. Né? E se a maioria gosta de você, alguns não gostam, parabéns. Você está no caminho certo. É assim mesmo. Né? Ninguém pode ser unanimidade. E aí, quando mudou uma certa gestão, me convidaram, exoneraram ela, porque é assim, gestão pública, né? E me convidaram para eu assumir. E eu me lembro que ela entrou, aí quando ela entrou na sala, que ela me viu, não no lugar dela, mas na mesa de reunião, eu senti como o semblante dela relaxou. Porque ela entrou tensa, porque ela achou que... Porque eu achei que seria... Eu disse, eu não gostaria de viver isso. Seria uma humilhação a pessoa chegar e você estar lá sentado no lugar. Seria como uma afronta. Desnecessário. Para que isso? Então, é esse tipo de sutileza, não é? É esse tipo de sensibilidade que muitas vezes a gente não presta atenção, mas que a gente precisa começar a prestar. Será que essa minha fala, essa minha atitude não está ferindo o outro? Será que eu estou tendo essa responsabilidade em relação ao sentimento do outro? E nos relacionamentos íntimos, ainda mais. Eu dei aqui os 3 exemplos, né? Que eu tenho certeza que todo mundo aqui acompanhou. Quem não levantou a mão,
está querendo esconder que acompanha aí na rede social a fofoca da vida dos outros, dos famosos, né? A gente vai passando ali na distração, o dedinho na rede social, e a gente vai lendo. Veja que falta de responsabilidade afetiva desses três homens. Desses três homens. Uma mulher grávida, né? E a pessoa sim, acabou minha família. Que família? Ela estava construindo uma família e acreditava que estava, mas ele não. Percebe o que é irresponsabilidade afetiva? Ele não. Então, quando uma mulher que resolve ter um filho com uma pessoa, ela está construindo, acreditando que o que existe ali é uma relação consistente. É uma relação, uma pessoa que ela pode confiar. E não era nada disso. A pessoa estava vendo uma mentira. E isso é devastador para outra pessoa. Porque você investe, às vezes, a vida em algo que não é verdade, né? Então, o outro, o de Luísa Sonza, a bichinha fez até música, coitada. Não é? A bichinha fez música para o sujeito. Toda romântica. Oh, Deus, eu fico com dó. Não, é sério, a gente ri porque a sombra ri, porque a gente não presta, mas a gente não devia rir, não. A gente ri porque a gente não vale nada. Se valesse, não ria da miséria dos outros. A bichinha fez música. Olha a falta de responsabilidade. Ah, mas não era bem assim, eu tinha me desencantado por isso ou por aquilo. E por que você não assumiu? Por que você não teve a coragem, a hombridade, a honestidade para com você mesmo e para com o outro, de assumir que as coisas não estavam boas para você? Vocês percebem como a responsabilidade afetiva é algo benéfico para todos e todas? Porque é uma prova de maturidade, é uma prova de uma capacidade de enfrentar a si mesmo e as adversidades. Porque a vida é assim, a vida é dinâmica, as coisas acontecem. E eu preciso estar preparada, eu preciso ter a flexibilidade de, diante dos acontecimentos, eu ser capaz de assumir aquilo que a vida me traz. Ao invés de ficar me escondendo com desculpas, muitas vezes esfarrapadas, em relação a uma atitude que eu deveria ter tomado. E como a gente vê isso? Como a gente assiste a falta de responsabilidade, seja em crianças, seja em adolescentes, mas o mais complicado ainda é em pessoas adultas, homens e mulheres adultos, que deveriam assumir o que sente, que deveriam estar dando conta do que sente, que deveriam estar dialogando a respeito do que sente, vivendo relações superficiais, sem dialogar, sem dizer, e muitas vezes vivendo relações paralelas para compensar déficits que estão sentindo na relação, mas que são incapazes de assumir que aquilo existe e de buscar um caminho de solução, porque não se pode adivinhar. A gente ainda não sabe, a gente não tem controle sobre o que o outro sente. Ah, Abel, e o que fazer, né? O que é que a gente faz quando a gente está vivendo um relacionamento que o outro não tem responsabilidade afetiva? Amiga, amigos, mais amigas. Se a pessoa não tem responsabilidade afetiva, caia fora. Não fique investindo a fundo perdido, que não dá retorno. Entendeu? Mantenha um afastamento. Uma vez um amigo meu disse uma coisa, numa situação que eu estava vendo, não tinha nada a ver com relacionamento afetivo, não era uma situação de trabalho. E aí ele virou para mim, aliás, foi meu terapeuta, não foi nem um amigo. Terapeuta é um amigo, né? Um amigo que você paga para ele lhe ouvir, mas é um amigo. E aí ele me disse assim: fique fora do alcance do braço. Olha que conselho sábio. Às vezes a gente fica querendo convencer o outro de algo e a gente fica tomando pancada e sofrendo. Para quê? Vamos manter a distância adequada para a gente se preservar. Então você não é obrigado a viver um relacionamento com aquela pessoa que não tem responsabilidade. Mas antes disso, você dialoga.
Antes de tomar qualquer decisão, é preciso que você verbalize. Porque às vezes, e aí meninas, eu sempre gosto de falar dos meninos, né? Eles ficam todos assim caladinhos me olhando, mas eu adoro os homens, viu meninos? Eu acho vocês sensacionais. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O que eu estou colocando aqui é como a sociedade se constitui, como traz mazelas e dificuldades para todos os lados. Mas o que eu ia dizer é que muitas vezes nós meninas, e aí agora eu vou aqui defender o lado masculino um pouquinho, que é assim, às vezes nós mulheres queremos que o homem entenda uma subjetividade não dita, não declarada. Às vezes nós estamos afetadas por determinadas atitudes do outro, mas queremos que o outro descubra sozinho. Ô mulher, não descobre não. Tu fica calada, entufada, vira a palavra para o outro, o que é? Está doente? Vá no médico. Pensa logo que é outro. Acha que não tem nada a ver com ele, não. Os homens têm dificuldade para compreender o não dito. Botem isso na cabeça de vocês. Porque às vezes a gente quer medir o outro pela gente, tá? Nós mulheres temos muito mais facilidade de compreender o não dito, o não declarado. A subjetividade é mais forte nas mulheres, mas é preciso que a gente entenda o outro também. É preciso que a gente diga. É preciso que você diga com todas as letras o que está lhe incomodando, onde está doendo, qual é a dificuldade, que tipo de sentimento aquela atitude está causando em você. Diga, seja verdadeira. Isso vale para os dois lados. Eu estou falando mais das mulheres, porque eu sei que nós mulheres, é o nosso sonho de consumo, que os homens pudessem ler a nossa mente e entender o que a gente está querendo dizer, tá? Mas não adianta. Aí só você casar com a mulher, aí ela vai entender. Mas com o homem não vai entender, não. Então, diga, declare, diga, olha, e não é brigando não, gente, tá? Eu vou ensinar para vocês como é, tá bom? Vou dar essa aula grátis aqui. Vocês podem fazer a contribuição aqui para casa depois, tá? Como pagamento da sessão. É assim. Você tem que chegar para a pessoa e dizer, não, porque eu tô assim, não. É assim, ó. Porque você fez isso também, não. Você tem que chegar e dizer assim, fulano, essa atitude sua me fez sentir dessa forma. Percebe que não tem uma acusação nessa declaração? Percebe que nessa declaração existe uma abertura para o diálogo? A pessoa não está dizendo, você fez de propósito, porque ela está dizendo assim, sua atitude assim, assim, me fez sentir assim, assim. Quando você faz isso, você abre espaço para um diálogo, porque a outra pessoa vai dizer, olha, eu não tive intenção, ou tive, ou foi isso, ou foi aquilo, e um diálogo se estabelece. Mas se você fecha a cara, vira para o lado, se entufa, não diz nada, não fala o que está acontecendo, a outra pessoa também não entende o que está acontecendo, vira um caos. Então é preciso dizer e é preciso saber dizer. E é preciso ser direto, franca, verdadeiro naquilo que se está sentindo. Está doendo, é como ir ao médico. Quando você vai ao médico, você não fica camuflando o que você está sentindo, né? Não, eu não sei se a dor é na cabeça ou é no pé. Você não faz isso. Você vai lá e diz, estou com dor em tal lugar, estou sentindo tal coisa. Então, os sentimentos e emoções, eles precisam também. Agora, elabore primeiro o que é que você realmente está sentindo. Percebem como esse processo de autorresponsabilidade afetiva nos leva ao autoconhecimento, nos leva à maturidade psicológica e espiritual e, principalmente, a relacionamentos mais saudáveis. Os relacionamentos muitas vezes estão muito tóxicos. A gente não se relaciona para ficar infeliz. Se você está infeliz num relacionamento, você precisa urgente descobrir o que está acontecendo. Porque a gente não se relaciona. Tem dificuldades, problemas, uma coisa aqui, outra ali. Ok, normal. Como eu disse, errar é humano. Mas se é uma relação que lhe traz um profundo sentimento de infelicidade a maior parte do tempo, é uma relação que precisa ser revista. É uma relação que está adoecida.
E é preciso dialogar francamente sobre o que se está sentindo. A famosa DR, né? Discutir a relação. Precisa. Pode não gostar, mas é isso. Quando a gente faz uma escolha de ter relacionamentos, nós estamos renunciando a não ter DR na nossa vida. Se relacionou, a DR vem. Com certeza. Por quê? Porque não é possível duas pessoas construírem um relacionamento saudável sem dialogar sobre os problemas que vão surgir dentro da dinâmica da relação. É assim que funciona, é assim que acontece. Por quê? Porque nós somos criaturas imperfeitas. E são dois mundos buscando se ajustar, se organizar e girar de forma harmônica. Então tem muita colisão até achar o movimento certo, harmônico dentro de um relacionamento. E como é que se constrói essa harmonia? Dialogando. Falando sobre o que se sente, não deixando as coisas passarem. Às vezes a gente vai acumulando. A gente vai acumulando. Um dia o negócio estoura. E aí você engasga com uma coisa que você poderia ter deixado passar. E ainda passa de maluco ou de maluca. Porque as pessoas, meu Deus, por nada a criatura surtou. Não, não foi por nada. Foi por um acúmulo de coisas que foram... E naquele dia você deu basta. Não deixe coisas acumularem na relação. Não deixe. Dialogue. Não fique deixando passar um mês. Tem gente que nunca prestou bem a relação desde a lua de mel. Tinha 20 anos de casado. Misericórdia. Como uma pessoa deixa passar? Não, desde a lua de mel que não prestou. Foi mesmo. É preciso. Imagine. Claro que ali existia algum tipo de vínculo, de algo que talvez fosse precioso. E que as pessoas não valorizaram porque ficou encoberto por aquilo que não era bom, por aquilo que não foi dito, aquilo que não foi declarado, que não foi dialogado. Então é importantíssimo que nas relações a gente converse. E eu estou falando de todas as relações. Com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Doeu, incomodou, fale. Machucou, fale. É porque às vezes a gente não sabe falar. A gente vai logo na queixa. Ou então a gente vai de voadora. Né? A gente já vai logo na jugular. Aí o diálogo não se estabelece. Mas um diálogo em que você diz assim... Eu com meu marido faço logo assim, olha... Ouça calado, não diga nada até eu terminar. Não, depois eu calo para ouvir. Porque é ruim a pessoa interromper. Eu digo assim, olha, o que eu quero é que você me compreenda. Eu já começo assim. Eu quero que você me compreenda. Primeiro, eu quero que você pense que eu sou mulher. E que a mulher tem determinadas formas de sentir, de perceber. E determinadas dificuldades que você não tem, que você não vê. E que para você pode ser uma coisa muito simples, mas para aquelas mulheres não é. Por quê? Porque a gente vivencia situações que os homens não vivenciam. Então eu digo, não concorde. Não precisa concordar, mas compreenda. Compreender, aí eu vou construindo porque eu estou me sentindo daquela forma. E explicando, e vendo no que dá. E esperando a mudança no outro. Porque se essa mudança não vem, o outro precisa fazer a mala embora ou a minha. Porque eu preciso esperar uma mudança. Porque eu não estou aqui para ser infeliz. Eu não quero viver assim. Porque ninguém encarna para ser infeliz. Nós não estamos aqui para viver a infelicidade. Nós estamos aqui para desfrutarmos a felicidade de existir no seio da criação divina. Nós somos espíritos imortais. Tantas coisas podem acontecer conosco. Tantas coisas que nós precisamos vivenciar. Então, não aceite a infelicidade como padrão para a sua vida. Todos os dias se diga, eu estou aqui para ser feliz. Eu posso estar triste, mas eu vou ser feliz. Eu posso estar chateado com alguma coisa, mas eu quero ser feliz. Eu sou um espírito de Deus. Sou um espírito que estou aqui para vivenciar a minha inteireza, a minha integralidade no seio da criação. Eu não estou aqui para ficar pagando karma. Eu não estou aqui para ficar no sofrimento. Então nunca aceite ficar sofrendo por sofrer. Não aceite sofrer por sofrer. Tem gente que pensa, eu estou sofrendo, né, Bel? Então eu vou evoluir, vai evoluir nada. Vai para o céu, centro espírita do umbral.
Nada de... Se você não tira o aprendizado do sofrimento, esse sofrimento é inútil. É preciso que você compreenda, porque quando você compreende, o peso, ele desaparece. Entenda, eu sou uma pessoa trilheira, eu faço trilha na Chapada Diamantina, e eu resolvi fazer uma trilha, mas não gosto de academia. Eu vou porque não tem jeito, mas eu não suporto academia, musculação, eu acho um negócio chato. Mas eu precisava fazer, porque eu ia fazer uma trilha pesada. Alguns aqui com certeza devem conhecer, a trilha do Vale do Pati. É uma trilha pesada que você tem que ter preparo físico, porque se você for fazer sem preparo físico, você volta no lombo da mula, porque não dá, é um negócio muito difícil e pesado. E eu passei 6 meses indo para a academia todos os dias. Era um sofrimento? Era. Tinha peso? Não. Porque tinha propósito, porque eu estava entendendo porque eu estava sofrendo. Então, entender porque você está sofrendo é fundamental. E entender que nós temos livre-arbítrio para escolher mais ainda. Nunca diga, eu não tenho escolha. Você tem escolha sim. Você pode dizer, eu não estou preparado para as consequências da escolha. É difícil para mim, eu preciso de ajuda. Mas nós sempre temos escolha. Essa liberdade para dentro, ela precisa existir. Eu sempre preciso entender que eu tenho escolha sim. Agora, se eu estou pronto ou não para essa escolha, aí é outra história. Às vezes não estou. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Mas se você, por exemplo, está em um relacionamento ou em um trabalho que lhe traz sofrimento, e você diz assim, eu tenho escolha de sair, mas eu vou ficar, porque nesse momento as consequências dos desdobramentos seriam piores para mim. Eu preciso me preparar primeiro. Percebe como é diferente de você dizer assim, eu estou porque eu não tenho escolha e ponto final? Se você diz que não tem escolha e ponto final, mas se você usa o sofrimento como estratégia para sair de uma situação, e você entende que você pode sair, que depende de você, o peso vai embora. E você acha a corda para sair do fim do túnel, para sair do poço. Você acha a luz. Por quê? Porque você tirou o peso. Você assumiu a responsabilidade por se movimentar em relação àquilo. Então eu estou ficando porque eu estou escolhendo, porque estrategicamente para mim é melhor ficar nesse momento. E não porque alguém está me obrigando e porque eu não tenho como fazer. E você tira o peso. Então sofrer por sofrer, achando que está evoluindo, tire isso da sua mente. Não fique sofrendo não, caia fora. Sofrer, nem uma unha encravada eu quero. Agora, quando eu entendo, se eu estiver sofrendo, eu quero logo entender. É o que mesmo, hein? Converso logo, faço uma conferência com os espíritos, com as pessoas, com o terapeuta, com todo mundo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu preciso entender. Porque na hora que você entende, aí a gente entra naquela passagem do Evangelho, né? O jugo, o fardo é leve e o jugo é suave. O fardo leve e o jugo suave tem a ver com essa capacidade de compreensão. Quando eu compreendo porque eu estou vivenciando determinada situação, quando eu compreendo que eu estou vivendo aquela situação por uma estratégia, se torna leve, se torna suave. E eu crio um propósito para a minha existência. Então eu desejo, do fundo do coração, que cada um aqui, que cada uma, possa ter a coragem de assumir a responsabilidade pelos seus afetos. Que cada um aqui possa ter a coragem de assumir os seus sentimentos, de dizer onde dói e de escutar o outro de forma generosa, amorosa e cheia de compaixão. Porque é dessa forma que nós vamos construir relações verdadeiramente saudáveis. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. É só
sente inveja ou se envaidece. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vamos aproveitar esse momento para envolver em vibrações também de luz, de saúde, de equilíbrio, todas as pessoas que nos lembramos, relacionamos os seus nomes, que estão colocados aqui sobre a mesa, mesmo outros que nos vêm à mente nesse momento, podemos incluí-los também nesse momento de oração. Passistas podem ir para o outro lado. Segue o momento de doação. E nós outros receptivos, acolhendo esse cuidado que nos é ofertado. Agradecemos os passistas. E agradecemos também a espiritualidade diretora da nossa casa, que se desvela em cuidados por cada um de nós. Esse trabalho anônimo aos nossos olhos, que a espiritualidade faz, é tão valioso, Senhor. E por isso nós também te agradecemos. Agradecemos por toda a atividade que essa casa desenvolve, internamente e externamente, levando mais vida e cuidado a tantas pessoas. Te agradecemos, Senhor, por nosso fundador e presidente, que tanto nos incentiva na caminhada, e que Ele próprio é exemplo para nós desse trabalho de assistência. Te agradecemos, Jesus, pela alegria de estarmos aqui, por tudo que ouvimos, e te rogamos por fim, que façamos muito bom proveito das lições aqui recebidas, dessa energia cuidadora que recebemos, que possamos levá-la aos nossos lares e distribuí-la aos que lá estão, e seguidamente aqueles que encontrarmos pelo caminho. Que a nossa noite, Senhor, seja na companhia de espíritos amigos, amorosos e cuidadores, e que essa paz que ora sentimos siga conosco para além desse momento. Obrigada, Jesus.